Enquanto isso, no universo científico da nefrologia acontece uma importante revolução. Existiu um tempo nada distante onde o diagnóstico de doença renal crônica representava quase que inexoravelmente que o paciente iria evoluir em breve com a necessidade de diálise. Bem, esse tempo nada distante está cada vez mais chegando ao fim. Com o desenvolvimento dos antagonistas do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como o ZIECA e BRA, com os antagonistas do receptor mineralocorticoide, como a finerenona, e desde 2015, com os inibidores da SGLT2, cada vez mais tem sido possível prolongar o tempo de vida útil de pacientes com doença renal crônica e, em muitos casos, prevenir a evolução para a diálise. Recentemente, agora em 4 de novembro, foi publicado o mais recente estudo utilizando a empaglifosina na prevenção da progressão da doença renal crônica em pacientes diabéticos e não diabéticos. Quer saber mais sobre esse estudo? Então me acompanha neste vídeo. O EMPA-KIDNEY foi um estudo desenhado para avaliar o efeito da administração de uma dose diária de 10 mg de empaglifosina na redução da progressão da doença renal crônica e diminuição de eventos cardiovasculares nessa população. Ele possui importantes diferenças em relação aos estudos que foram anteriormente publicados com esta mesma temática, como CREDENCE, que avaliou exclusivamente uma população de diabéticos, onde sabidamente há um maior risco tanto de eventos cardiovasculares quanto de progressão da doença renal crônica dessa etiologia. Ou mesmo DAPA-CKD, onde uma subpopulação de diabéticos foi avaliada, mas uma população que possuía um maior grau de albuminúria. Então, o estudo EMPA-KIDNEY, ele incluiu pacientes que possuíam uma taxa de filtração glomerular um pouco mais baixa, desde 20 ml por minuto por 1,73 metros quadrados até 45 ml por minuto, e também pacientes que possuíssem uma taxa de filtração glomerular estimada pelo CKD-EPI de 45 a 90 ml por minuto por 1,73 metros quadrados, desde que possuísse um grau de albuminúria maior que 200 mg por grama de creatinina, ou seja, na relação albumina-creatinina urinária. Grande parte destes pacientes já estava em uso de um antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona, cerca de 85%, ou um IECA ou BRA, e o estudo incluiu tanto pacientes diabéticos como não diabéticos, sendo que mais da metade da amostra era composta de pacientes não diabéticos. O estudo incluiu uma população de 6.609 pacientes, e o desfecho primário avaliado foi a progressão da doença renal crônica ou morte por causa cardiovascular. A progressão de doença renal crônica foi definida no estudo ou pelo diagnóstico de DRET, ou pelo início da hemodiálise de manutenção, ou pelo recebimento de um transplante renal, ou por uma queda sustentada da taxa de filtração glomerular e mais de 40% o valor basal do início do estudo, ou mortalidade por alguma causa diretamente relacionada à insuficiência renal. A população incluída no estudo, em média, era idosa, composta em sua maioria por pacientes com idade acima de 60 anos de idade, mais da metade eram pacientes não diabéticos e grande parte era composta por brancos e asiáticos. A grande maioria dos pacientes possuía DRC avançada, visto que mais de 80% da amostra era composta por pacientes que tinham uma DRC estágio 3B em diante, e mais da metade da amostra tinha um valor de relação albumina-creatinina superior a 300 mg por grama, ou seja, eram portadores de macroalbuminúria. Sabidamente uma população de maior risco para evoluir
para diálise. As principais etiologias da doença renal crônica eram diabetes mellitus, nefropatia hipertensiva e doenças glomerulares, havendo muitas outras causas também, compondo, na verdade, uma população bastante heterogênea de portadores de doença renal crônica. Vamos então aos principais resultados positivos do estudo. Desfecho primário, que foi um desfecho composto de progressão da doença renal crônica ou morte de causas cardiovasculares, nós observamos que o grupo empaglifosina apresentou um número significativamente menor de desfechos, onde a razão de risco foi de 0,72, com um P menor que 0,001. Isso demonstra que o inibidor de SGLT2 empaglifosina é útil na prevenção tanto da progressão da doença renal crônica quanto morte por causa cardiovascular na amostra avaliada. Na avaliação dos desfechos secundários, nós observamos que a empaglifosina foi capaz de reduzir a taxa de hospitalização por qualquer causa, com a razão de risco de 0,86 e um valor de P estatisticamente significativo. Em relação a outros desfechos secundários, nós observamos que a medicação também demonstrou ser capaz de reduzir a progressão da doença renal crônica quando avaliado isoladamente e de reduzir a evolução para a doença renal em estágio terminal ou morte por causa cardiovascular quando avaliados em conjunto. Perfil de segurança da droga, nós observamos que não há uma taxa significativamente maior de efeitos adversos quando comparado ao placebo. Os efeitos adversos mais temidos dos inibidores da SGLT2 são infecção do trato urinário, infecção genital séria, desidratação em decorrência do efeito osmótico da droga, causando poliúria, o desenvolvimento de cetoacidose, de uma hipoglicemia severa, de amputação dos membros inferiores. Mas ao longo do estudo foi observado em que não há diferença estatística destes efeitos colaterais nos grupos empaglifosina e placebo, demonstrando que a droga apresenta um bom perfil de segurança. Uma análise de subgrupos no tocante à avaliação do desfecho primário, que seria redução da progressão da DRC ou morte por causa cardiovascular, nós observamos que o benefício da droga é ainda mais pronunciada em pacientes diabéticos, mas também sendo demonstrado um benefício significativo em pacientes não diabéticos, e que o benefício da droga se mantém mesmo nos estágios mais avançados de doença renal crônica, como aqueles em estágio 4, que tem um clearance menor que 30 ml por minuto, sendo que este estudo incluiu pacientes com clearance até 20 ml por minuto e não inferior a isso. Quando avaliamos o grau de albuminúria desses pacientes, nós observamos que o estudo conseguiu demonstrar um efeito da droga naqueles pacientes com macroalbuminúria, ou seja, com mais de 300 mg de albumina na urina de 24 horas. Neste caso, demonstrado pela relação albumina-creatinina em amostra urinária isolada. O estudo não conseguiu demonstrar redução do desfecho primário naqueles pacientes com microalbuminúria, ou seja, com albuminúria entre 30 e 300 ou mesmo naqueles sem albuminúria. No entanto, houve poucos desfechos primários nessa população durante o período de seguimento, visto que tradicionalmente são pacientes que progridem a DRC mais lentamente. Então, talvez esse efeito pudesse ser observado num tempo de seguimento maior.
redução da taxa de progressão ou a taxa de queda da filtração glomerular, nós observamos que no grupo empaglifosina há uma queda mais pronunciada nos primeiros meses, devido à mudança da hemodinâmica glomerular. No entanto, no segmento de longo termo, nós observamos que os pacientes que utilizam a droga apresentam uma taxa de declínio mais lenta, enquanto aqueles pacientes que usam placebo apresentam uma taxa de declínio mais rápida, sendo esse efeito estatístico significante do ponto de vista estatístico. Se você quer um vídeo falando sobre a linha temporal dos principais estudos envolvendo os inibidores da SGLT2 desde 2015, comenta "quero" aqui embaixo.